Eu cumprimento a todos, primeiramente, é um prazer poder falar do meu trabalho e ouvir sobre o trabalho de cada um dos presentes no GT6 deste congresso, que trata sobre livre edição e suas tecnologias. Sou André Oliveira, doutoranda em linguagens pelo Cefet-MSG, e o presente trabalho, Efemeridade e Obsolescência na Literatura Digital, o caso do software Managana, é um dos desdobramentos da minha pesquisa de doutorado. Antes de iniciar a minha apresentação, peço licença para ler para vocês um poema de E.M. de Melicasso. As imagens de pedra são de pedra, as imagens de ferro são de ferro, mas as imagens virtuais daqui a 10.000 anos, como é que eu as desenterro? Então, efemeridade e obsolescência não são termos novos para as áreas da arte, da literatura e da poesia. Haja vista que, no meio impresso, os incêndios que ocorreram em algumas bibliotecas ao longo da história, por exemplo, de Alexandria, tornou efêmeros diversos títulos e obras, né? Então, a efemeridade ela está ligada ao tempo, é aquilo que não dura, como propagado por David Harvey, em condição pós-moderna. E como podemos observar aqui nas imagens que eu selecionei, as mídias elas têm curto prazo. Podemos ver aí, nem reconhecemos mais, as pessoas mais novas nem reconhecem essas mídias. Mais imagens aqui, né, de dispositivos, de objetos, de objetos que nem que já estão, né, ou não estão mais em uso, ou as suas funções foram agregadas por uma única mídia, como podemos citar aqui o aparelho celular, que além da função original, que é de fazer chamada, foi agregando aí as funções de outras mídias, como, por exemplo, do gravador, né, de áudio e vídeo, de música, né, do rádio, é, de poder digitar, um texto de máquina fotográfica e também de falar. Então, isso torna certeiro a seguinte afirmação, que as mídias vêm e vão e são substituídas instantaneamente, porque é uma característica, né, da tecnologia, essa velocidade, o que hoje é uma inovação, passa, pode passar minutos, pode passar ou anos, ou meses, mas sempre será substituído porque sempre terá uma atualização ou será é, feita uma nova versão deste produto. As obras digitais, o meio digital tem essa característica, né? E, e a característica também do lucro, se não está dando lucro, não é bom para a empresa, então torna-se com mais rapidez ainda o efêmera, ela entra em desuso e torna-se efêmera. E por falar nisso, então, há sites que são especializados em trazer observações, informações, aliás, sobre esses dispositivos que se tornaram obsoletos, assim como de softwares também e programas que de programas ou softwares que se tornaram obsoletos. Como eu já disse, né, o tema aqui é falar sobre o caso do Banagana. Essas imagens eu consegui no início da pesquisa, no próprio site em que era apresentado o Banagana e que hoje já não existe mais. Então, temos aí
algumas imagens de como era, né, disponibilizado, era possível comprar, era possível, tinha diversas funções. Aqui é o editor, essas imagens estão, eram da produção de quando foi feito o livro digital Grão. E várias obras do Álvaro foram produzidas no Managana. Álvaro, em coautoria com Lucas Junqueira, programador, eles criaram esse software para Álvaro, além de criar videopoemas, é, documentários, também poder fazer a remediação das suas obras do impresso para o digital, o que eu caracterizo como uma releitura, né? Então, livros como Librare, como Fogo e Grão, só existe no meio digital, foi produzido no Malagana. E, recentemente, em 2016, aqui mais imagem de como funcionava o editor do Managana. E, como eu estava dizendo, e mais recentemente, no Managana, o Álvaro produziu Poemas de Brinquedo, que foi primeiro disponibilizado na versão digital, depois a Peirópolis lançou no impresso, e Poemas de Brinquedo foi finalista do Prêmio Jabuti de 2016. Mesmo Flecha sendo usado por tantos artistas e autores, e que tinham consciência, que têm consciência, inclusive, de que as obras digitais elas podem utilizar programas que podem tornar-se obsoletos e, na, com isso, acarretar uma inexistência, a, a efemeridade da obra. Mesmo assim, vários artistas, como Alves, continuaram usando o Flash. E em dezembro de 2020, quando acontece da Adobe, que era proprietária do software, retirá-lo do mercado, foi como se houvesse um holocausto, né? Alguns artistas, alguns poetas, como André Valins, por exemplo, decidiu que não ia reparar essas obras, até para deixar mesmo como uma característica desse tempo vivido, mas o Álvaro Andrade Garcia agiu diferente e desde então ele criou, né, no sítio de imaginação que versão lit, né, denominado por ele, e desde então ele tem se dedicado a, a restaurar, né, a arquivar a obra poética dele. Diante desse acontecimento, né, desse episódio com o Flash, eu deixo uma reflexão, uma indagação aqui para reflexão e possível discussão acerca desse tema. Então, eu indago. É possível produzir obras digitais mais resistentes usando softwares que garantam maiores possibilidades de sobrevivência às intercorrências da obsolescência e efemeridade dos softwares e dispositivos tecnológicos? Então, eu sei que a resposta é complexa, ela ainda não há uma resposta firmada e segura, mas o que eu tenho observado, pesquisado e ouvido em congressos que participo sobre o tema é que já há pesquisadores que estão fazendo repositório dessas obras de diversos autores, no sentido de evitar que elas sumam mesmo na poeira do tempo, né, que elas fiquem enterradas. Então, esses pesquisadores, no sentido de desenterrar essas obras digitais,
da efemeridade, tentar e catalogá-las e se tê-las em arquivos para serem pesquisados por seus leitores ou até mesmo por pesquisadores. Então, eu destaco aqui alguns, o programa de poética da Sani em Buffalo, a ILO, o arquivo digital da Poex, comandado pelo professor Rui Torres, lá em Portugal, e o Atlas da Poesia Digital Brasileiro, que é coordenado pela professora Regiane, lá na UFSCar, que tem feito esse trabalho de catalogar, de arquivar e no sentido de manter essas obras aí e esses autores arquivados no futuro. Caminhando para o final da apresentação, eu deixo aqui algumas considerações conclusivas. A primeira é de que os autores digitais estão em um campo experimental, devem ter consciência, então, de que a produção de obras digitais ela se desenvolve, evolui e se transforma muito rapidamente. Como eu disse anteriormente, às vezes o autor ele termina a obra e passa um mês onde o software, o programa em que ela foi produzida, ele já entra em desuso e a obra não pode mais, não existe mais. Então, os autores têm que ter essa consciência. Refletir sobre aquela indagação também que eu fiz de como produzir essas obras. Então, e a outra consideração que eu deixo é que para se restaurar um programa ou software, é necessário que os envolvidos tenham disponibilidade de tempo e, e que haja verbas, né, para essas áreas.